Muito bem, o debate com os candidatos à presidência está de volta. Este é o último bloco de perguntas dos eleitores presentes aqui no estúdio. E como cada candidato já abriu um bloco, nós vamos sortear um novo para ver quem começa a responder. Vamos lá? Geraldo Alckmin é o candidato que vai escolher o primeiro eleitor a responder nesse bloco. Meu nome é César Augusto Barbosa Pereira, trabalho com lavagem de veículos, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. César, por favor, a pergunta. Boa noite. Minha pergunta é sobre corrupção. Qual a solução para controlar mais rigorosamente o dinheiro público e acabar ou pelo menos diminuir com a corrupção? César, não há nenhum país do mundo que tenha ido para frente se ele não erradicou essa praga da corrupção. Primeiro, pelo péssimo exemplo. A gente fica em casa dizendo para o filho, não pode mentir, não pode roubar. E a gente vê o quê? A prisão da Dona Maria, que pegou um pacote de margarina. E os criminosos do colarinho branco, todos soltos, leves e soltos aí andando pelo país. Então, primeiro exemplo, uma nação precisa ter princípios, precisa ter valores. Eu quero, César, abrir o meu coração com você. Eu viajei o Brasil inteiro, eu senti uma indignação. O povo está indignado com o que aconteceu no país nesses últimos anos e que continua acontecendo. A outra, o dinheiro da corrupção, é o que falta na escola dela, é o que falta no hospital do filho dela, da mãe dela, da criança. É esse dinheiro da corrupção que acaba faltando no saneamento. Veja o que nós ouvimos aqui, o saneamento está ruim, o transporte está ruim, a educação está ruim, a saúde está ruim, a segurança está ruim. E onde é que está indo o dinheiro? O brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, esgotado, abril candidato. E maio. 40 segundos para o candidato Lula. Queria aconselhar que o povo brasileiro lesse o livro do nosso Cláudio Fontelli, que foi Procurador-Geral da República de 2003 a 2005. E lesse na página 394 um trecho, em que ele diz textualmente que a corrupção está aparecendo agora porque era um tumor que estava enrustido e na hora que nós metemos a agulha e começamos a espremer, começou a sair o pus. Isso está na página 394 do livro do Cláudio Fontelli, porque nós resolvemos combater a corrupção. Vocês sabem que no nosso governo as coisas não estão jogadas debaixo do tapete. Tempo esgotado, candidato. César, não é verdade, César. E eu quero falar com você que está nos assistindo nesse debate para decidir o futuro do Brasil. Não é verdade. Primeiro, os escândalos não param. Não aprenderam com a crise. Eles não param, são sem fim. O último agora foi no aeroporto de São Paulo. 100 milhões de superfaturamento na colocação do promotor público do Ministério Público Federal. A segunda questão é que não apuraram nada. Uma CPI saiu por decisão do Supremo Tribunal Federal, a outra contra os votos do PT, escondem tudo. Esse é o fato. Aliás, nem o dinheiro do dossiê, 45 dias depois, ninguém diz. Não é possível o Brasil continuar assim. Um líder do PT, governador eleito, coordenador da campanha do Lula, dizer o petista pode mentir, tem direito de mentir. Mas que país nós vamos construir com esses exemplos? Exemplo da mentira, esconder as coisas, proteger os companheiros? Não, esse país não é o país que nós queremos construir. O primeiro mandatário, César, tem que dar exemplo. Exemplo. E as coisas começaram dentro do Palácio do Planalto. Não é possível um governante não saber o que passa na sala do lado. O Zé Dirceu trabalhava com ele. O Guxiquem trabalhava com ele. O Valdomiro Diniz trabalhava com ele. O terceiro e quarto andar do candidato, um minuto para a réplica do candidato Lula. Quando eu digo que o candidato Alckmin aprendeu, deve ter uma técnica de psicodrama que ele fez, que ele chuta as coisas. Ele chegou no outro debate e levantou essa questão da corrupção no aeroporto de São Paulo. Aconteceu uma denúncia do Ministério Público. A Justiça Federal, em julho deste ano, indeferiu o pedido, negou. Bem, aí o procurador, não contente, registrou, ele vendo que é corrupção, o Tribunal de Contas nem investigou ainda. Falar o Alckmin é fácil, mas você sabe, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que ninguém neste país, ninguém,
Ninguém, nem no governo do PSDB, nem em outro momento, fez investigação como nós estamos fazendo. O portal da transparência, que você pode ter acesso quando chegar em casa, tem 419 milhões de informação do governo federal, desde a compra de uma passagem até uma licitação. A Polícia Federal age como jamais agiu em Agora, qualquer momento. Um minuto para a réplica do candidato Geraldo Alckmin. César Augusto, é muito triste o que está acontecendo no Brasil. Você pega o mensalão, comprar deputado, está provado, dinheiro na conta, provado, não tem mais o que discutir. Banco Rural, Valério Duto, pega o Banco do Brasil, Visanet, corrupção, Petrobras, GTEC, pega a Caixa Econômica Federal, GDK. A polícia é rápida, o governo foi muito rápido para violar o sigilo do caseiro Francenildo, um jardineiro pobre do Piauí, porque estava prejudicando o Palocci. Aí foi no minuto já violaram. Aliás, a tolerância dele é tão grande com o crime que ele disse que foi uma grosseria com o Francenildo. Mas violação de sigilo não é grosseria, é crime. E os crimes se repetem pela impunidade. A dona Maria, que pegou a margarina, vai presa. Ficou 120 dias na cadeia. Mas o crime do colarinho branco, nada. Absolutamente nada. O que disse o Procurador-Geral da República... Tempo esgotado, candidato. Por favor, candidato Lula, é a sua vez de selecionar um eleitor. Eu sou Marcos de Oliveira, estilista, sou de Salvador, Bahia. Boa noite. Minha pergunta é sobre impostos. Candidato, tenho um ateliê de costura e gostaria muito de legalizá-lo, mas não posso por causa dos impostos. Os microempresários não poderiam ser isentos de impostos para que possam crescer? Você vai ter o prazer de ser beneficiado com isso quando o Congresso Nacional, que tem mais uma votação para fazer, aprovar a Lei Geral da Micro, Pequena e Média Empresa, que está acoplada nela a chamada Lei da Pré-Empresa, em que a gente reduz impostos, simplifica impostos, e falta só uma votação no Congresso Nacional. Ela está lá há algum tempo, demorou um pouco, porque o Congresso é assim mesmo, debate as coisas, mas vai permitir que você e todos quanto queiram abrir uma pequena empresa possam abrir pagando menos impostos. O meu adversário disse que eu aumento impostos. Eu não sei, você precisa acompanhar direito, porque normalmente quando as pessoas não dizem a verdade, tem perna curta. No governo deles, quando eles ganharam o imposto, era 25% ou 26%, foi para 35%. Foi o maior aumento de imposto da história do Brasil. Nós já desoneramos 23 bilhões de impostos, da cesta básica quase todos os produtos, material da construção civil 40 produtos, e vamos continuar desonerando, porque nós achamos que a carga tributária no Brasil é alta, que ela precisa ser desonerada, mas eles poderiam contribuir votando a reforma tributária do Estado que está lá dentro do Congresso Nacional. Falam, mas na hora de votar Tempo esgotado, não votam. 40 segundos para o candidato Alckmin. Olha, Marcos, microempresa não deve pagar imposto. Aliás, como governador, há 3 anos já é assim no meu estado, não paga nada. Microempresa é aquela que fatura até R$360 mil ano. Alíquota zero, não paga nada. Nós beneficiamos 525 mil microempresas. Não é discurso para o futuro, teve 4 anos e não fez. Já é assim, e é assim que deve ser. Apoiar o pequeno empreendedor, o microempresário, o pequeno empresário, reduzir as alíquotas de impostos. Eu tenho apreço... Lula, 1 minuto e 20, por favor. Meu querido, com muita sinceridade, eu às vezes fico assustado quando eu vejo os números que o meu adversário cita. O dado concreto é que neste país sequer tinha crédito para o pequeno empresário. Sequer tinha crédito para o microempreendedor nesse país. É só pegar a análise do que está acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, é que nós transformamos o crédito na possibilidade de um pequeno empreendedor se tornar cidadão. E você sabe que isso aconteceu com muita gente na Bahia e com muita gente em outros lugares do Brasil. Porque é a primeira vez que o BNDES destina uma parcela muito grande do dinheiro disponível que ele tem para ajudar o micro e pequeno empreendedor. E, obviamente,
que a gente já poderia ter a redução de impostos, sabe, se tivesse sido aprovado. Mas não é para você ficar muito zangado, não, porque a democracia exige que o Congresso discuta. É da parte da natureza do Congresso Nacional. Mas certamente o Congresso aprovará este ano ainda, tem 2 meses depois das eleições, e eu acho que os microempreendedores, a micro, pequena e média empresa, vão poder se livrar de muitos impostos hoje no Brasil. Um minuto, candidato. O fato é que o Brasil, que já tinha uma carga tributária altíssima, 35% do PIB, o trabalhador trabalha 5 meses para sustentar o governo, passou no atual governo para 38%. É o dobro da Argentina, o dobro do Chile, do México, da Venezuela. E para recapitular, para lembrar ele aumentou o PIS, aumentou a COFINS, aumentou o PASEP, aumentou a contribuição sobre o lucro líquido, criou imposto para importação. Eu reduzi de 200 produtos. E é isso que eu vou fazer no governo federal. São Paulo, eu reduzi o ICMS para 0. Trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, bolacha sem recheio, alimento popular, o álcool do automóvel de 25% para 12%, 200 produtos para baixo. Governo federal, recapitulando, PIS, PASEP, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, PIS e COFINS para importação, aumento de 3 pontos na carga tributária. O Brasil não cresce. Para a tréplica do candidato do PT. Quando nós mandamos a reforma tributária para o Congresso Nacional em abril de 2003, com a assinatura dele, inclusive, era porque nós acreditávamos que eles falavam sério quando falavam de reforma tributária. O que aconteceu é que nós fizemos a reforma tributária da parte nacional e da parte dos estados até hoje não fez. Sabe por quê? Para fazer a guerra fiscal que ele fez. Outro dia eu vi no canal de televisão uma analista comparando o preço do imposto em São Paulo e em Minas Gerais, ou seja, o Aécio deve ter se mexido com muita dor, porque, obviamente, que prejudica o investimento no Estado, que era uma coisa que o Mário Covas brigou a vida inteira para acabar, que era a guerra fiscal, e que ele introduziu ela em São Paulo. Se a gente votasse a reforma tributária que está no Congresso Nacional, assinada por ele e por mim, e por mais 26 governadores, a gente não teria guerra fiscal e o Brasil estaria muito mais tranquilo de imposto. Está terminada, então, esta rodada. Por favor, agora é a vez do candidato Alckmin selecionar um eleitor indeciso. Meu nome é Cristiane Anacleto, sou recepcionista, moro em Brasília, Distrito Federal. Boa noite. Minha pergunta é sobre habitação. Atualmente, participo de uma cooperativa habitacional, tentando conseguir minha casa própria, mas sem esperanças, pois sou assalariada. Para tentar um financiamento no banco, há uma exigência salarial que sempre que tento sou barrada. Qual a possibilidade de haver financiamento para as pessoas de baixa renda? Cristiane, eu fiz como governador um projeto, uma construção de 225 mil casas. E 80% delas foram para pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos. A maioria dos financiamentos da área federal é para quem ganha mais. A pessoa não tem, com um salário, como é que ela vai fazer? No meu programa, a pessoa não pode pagar mais do que 15% do que ela ganha. Então, se ela ganhar um salário mínimo, R$350, ela vai pagar no máximo R$ 52,50 e vai ter acesso à sua casa, mesmo ganhando um salário. Então, eu vou, como presidente da República, e essa é uma prioridade para mim, fazer o quê? Colocar dinheiro na OGU, no Orçamento Geral da União, para subsidiar a taxa de juros, para poder ter um subsídio e a população de menor renda poder ter acesso à casa própria. Isso que você falou é a pura realidade. Quem ganha bastante tem financiamento, paga a correção monetária, paga o financiamento, mas tem. Agora, as pessoas de menor renda, hoje, quem ganha 1, 2 salários mínimos, de cada 10 brasileiros, 8 não tem casa própria. Cada 10 brasileiros, 8 não consegue ter. E fica gastando esse dinheiro do aluguel. Agora o candidato Lula morando tem com 40 segundos. Olha, você deve conhecer que grande parte das casas construídas neste país é financiada pela Caixa Econômica Federal. Grande parte. E 73% das quase 900 mil casas, 588 prontas e 370 para acabar, foram construídas para quem ganha no máximo até 3 salários mínimos. Mais 250 mil
que são substituindo palafitas, e mais 600 mil que são financiamento para reforma. Portanto, a Caixa Econômica está priorizando as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto e 20 para Alckmin. Olha, você perguntou bem. Você colocou o dedo na ferida. Quem ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários, não consegue comprar casa. Mas é óbvio que não consegue. Por quê? Porque a prestação fica muito alta. E aí a pessoa não tem renda para poder comprar. A única maneira de fazer isso é o que nós fizemos. Diz, olha, não importa quanto você ganha, você vai pagar 15% da sua renda. Então, se você ganhar 1 salário, é R$ 52,50. Se você ganhar R$400, você vai pagar R$60. Ou seja, não vai passar de 15% da renda. Para isso, o governo precisa pôr dinheiro. Ele precisa colocar além. A Caixa Econômica ela é dinheiro do trabalhador. É o FGTS. Então, o dinheiro vai e volta. É empréstimo. Não está fazendo favor para ninguém. É empréstimo. Você vai pagar juros. Agora, o que precisa é colocar recurso do orçamento para poder ajudar as famílias de menor renda. Esse aqui é o caminho que eu vejo. Eu pretendo, no meu programa habitacional, fazer o favela bairro, urbanizar a favela, trocar as casas de taipa das regiões do interior por casa de alvenaria e colocar recurso orçamentário, acabando com o desperdício, para poder ter um subsídio para quem ganha 1 salário, 2 salários, famílias de menor renda, poderem ter acesso à casa própria. 1 minuto para o candidato Lula. Olha, veja que interessante. Ele falou de 220 mil casas. Ele construiu 59 mil casas. Ele está contando desde 94, quando assumiram o governo Mário Covas. Mas o governo dele foi 59 mil casas. E quase nenhuma nos grandes centros urbanos que ele disse que vai resolver o problema. Quase nenhuma, quase tudo no interior. Você sabe que o ano passado foi aprovado no Congresso Nacional o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. 1 bilhão de reais para que a gente construa casa para as pessoas mais pobres do país, aquelas que não podem pagar nenhum centavo. E nós fizemos uma opção de atender no primeiro momento as pessoas que moram em situação de palafitas, que é a situação mais degradante de um morador neste país. Você conhece palafita e sabe do que eu estou falando. As pessoas que moram em cima do mangue, em cima de estaca, e eu acho que isso nós vamos ter que resolver. 1 minuto para o candidato Alckmin. Olha, a realidade é a seguinte, e eu sou cauteloso com os números, eu tenho apreço pela verdade, então fui checar direitinho. Nós não temos dinheiro do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, esse é federal, é dinheiro do trabalhador, o Estado não tem. Nós somos um dos poucos estados que aplica 1% do ICMS em moradia. Então esse ano vai dar R$1 bilhão em moradia, 1 bilhão. Capital, interior, litoral, todo o estado, apartamento, casa, mutirão, todos os tipos, 1 bilhão. Já aplicamos 75%. Eu fui ver no Orçamento Geral da União. Sabe quanto o governo federal aplicou até agora? Um orçamento que é 8 vezes maior do que do Estado brasileiro? 45 milhões. Como é que pode? Mas é discurso. Na prática, onde é que está o dinheiro? Prioridade sem orçamento, sem recurso, é discurso. Priorizar é colocar dinheiro. Orçamento Geral da União não gastou 45 milhões para o Brasil inteiro. Candidato Lula, falta só mais um quadradinho. Vamos ver quem será o eleitor a fazer a pergunta. Jones Souza Silva, auxiliar de carregamento gráficos, São Paulo. Boa noite. Minha pergunta é sobre legislação trabalhista. Neste fim de ano, o meu vizinho vai receber o 13º salário por ter a carteira assinada. Eu saio junto com ele para trabalhar e volto quase no mesmo horário. Perdão, você podia repetir? Eu queria só que o microfone se... O candidato não está ouvindo a pergunta. Ok. Ele se queixa. A minha pergunta é sobre legislação trabalhista. Neste fim de ano, o meu vizinho vai receber o 13º salário por ter carteira assinada. Eu saio junto com ele para trabalhar e volto quase no mesmo horário, mas não vou receber o 13º salário por não ter carteira assinada. O que o senhor propõe para mudar esse quadro? Veja, primeiro é preciso que haja uma revolução no mundo do trabalho para que o trabalhador todos tenha carteira profissional assinada. Até 1980, nós tínhamos uma grande maioria de trabalhadores brasileiros com carteira profissional assinada. Depois da década perdida, entre 80 e 90, e depois da década perdida entre 90 e 2000,
a gente começou a ter muita gente trabalhando de bico, trabalhando de camelô. É por isso que eu disse agora há pouco que mandamos para o Congresso Nacional um projeto chamado Pré-Empresa, que era para a gente qualificar um simples vendedor de cachorro-quente no centro de São Paulo. Ele apenas simbolicamente, ele iria pagar uma coisa, não ia pagar fundo de garantia, pagar uma coisa para a Previdência de 1 ou 2%, para que ele pudesse se constituir enquanto empregado formal, ter segurança, ter seguridade social. Obviamente que na hora que a gente trabalhar para crescer a economia, e a proposta que está no Congresso Nacional de todos os partidos políticos, da gente cobrar a Previdência pelo faturamento, você vai facilitar com que as pessoas tenham emprego de carteira profissional assinada. Que esse é um desejo. Já foram 5 milhões e 700 dos 7 milhões e 600 que nós criamos, e nós pretendemos dobrar, porque a carteira profissional garante a cidadania das pessoas. Tempo esgotado, candidato Alckmin. Hoje, mais da metade dos trabalhadores no Brasil estão na economia informal, ou seja, não tem carteira assinada, não tem a proteção da Previdência Social e é o trabalhador mais pobre. É aquele para o qual o governo precisa fazer o maior empenho. Eu vou trabalhar nessa questão. Primeiro, o Brasil crescer. O Brasil pode crescer 5%, 6% do PIB. Não há razão para não crescer num cenário tão bom internacional como o que nós estamos vivendo. Reduzir imposto, o governo ter mais eficiência no gasto público, gastar melhor, baixar juros, ter uma política ativa do governo. Candidato Lula. O Brasil não pode ficar dependendo da economia boa lá fora para ele crescer. Ele vai crescer à medida que ele tem um mercado interno funcionando bem. E o que nós provamos? Que é possível você crescer a sua política de exportação com o crescimento do mercado de massa aqui dentro. E todo mundo sabe, todos os economistas do PSDB, do PFL, do PT, todos os economistas da Fundação Getúlio Vargas, de qualquer lugar do Brasil, sabem que o país nunca teve o crescimento do consumo como está tendo agora. Nunca. Porque significa que a economia interna está crescendo. Não está crescendo o tanto que eu queria, porque também não tem mágica para a economia crescer. Vocês estão lembrados da quantidade de plano que se inventou no Brasil. Quem é que não está lembrado do monte de plano que anunciava de noite? Plano Bresser, plano Verão, plano Collor, plano não sei das contas, e no dia seguinte o plano desaparecia e a gente ficava com prejuízo. Nós, ao invés de fazer uma mágica, resolvemos fazer seriedade. E hoje eu posso dizer para vocês, não há momento na história da República Brasileira em que a economia tenha um conjunto de fatores tão corretos e tão articulados entre si que permita a gente ter o juro caindo, a inflação caindo, o preço do alimento caindo e o emprego crescendo. 1 minuto para a réplica. Olha, o plano que deu certo foi o plano real, que estabilizou a moeda. A minha geração, a sua geração, não sabia o que era moeda estável. Então, eles votaram contra o Plano Real. O PT votou contra o Plano Real. Hoje se vangloria da estabilidade de preço, mas votou contra o Plano Real. E não é possível a gente achar que é uma maravilha o Brasil ser o penúltimo da América Latina, só crescer mais que o Haiti. Por que nós somos condenados a crescer 2%, o jovem não poder ter oportunidade? Esse é o meu compromisso. Eu sei o que é o salário. Meu primeiro saláriozinho como professor, como aquilo fez bem para mim. Eu vou reduzir os encargos sobre a folha para estimular mais emprego e a formalização do emprego, diminuir a burocracia para que as empresas possam ter mais formalidade, proteger o seu trabalhador e o Brasil crescer. País forte é país que cresce. Nós não podemos jogar a agenda do crescimento fora. Quer dizer, o Brasil tem que ter como centro candidato, o crescimento. 1 minuto para a tréplica. Bom, você sabe que eles governam o Brasil pelo menos há 500 anos. Quando o Cabral chegou aqui, já era gente deles. E nunca conseguiram mudar. A estabilidade que eles falam do Plano Real é verdade. É uma estabilidade que deu certo em 2004 e 2005, em 1994 e 95, e em 1998 quebrou o Brasil. Quebrou. 2 vezes o Brasil quebrou. A ponto do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, todo final de ano tinha que correr para Washington para pegar dinheiro emprestado do FMI. Hoje, o FMI não está mais no Brasil.
porque nós devolvemos o dinheiro, não precisamos do dinheiro, temos reservas para poder aguentar a marimba. O Brasil tem 75 bilhões de reservas, a economia está crescendo e vai crescer muito mais, porque eles sabem que se tem uma pessoa nesse país preocupada com o mundo do trabalho, sou eu, está e não eles. Encerrado aqui o penúltimo bloco, a gente volta depois do intervalo com o último bloco do debate.